Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais uma noite. A gente está aqui para adorar o Senhor com essa disciplina que é a leitura da Bíblia, né? E como isso tem sido bom para nós todos, né? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais esse dia, por esse momento, hoje, dia 22 de setembro, e nós nos alegramos muito, Pai, porque o Senhor tem nos impulsionado, nos trazido até esse dia, Senhor, com o mesmo vigor, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de te conhecer, Senhor, do primeiro dia desse ano. Nós desejamos cada dia mais, Senhor, encontrar no Senhor esse deleite, esse desejo de te encontrar todos os dias, de estar na tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus. Que nessa noite, Senhor, não seja diferente de todas as outras. Que o teu Espírito possa nos ensinar toda a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos direcionar, Pai, em entendimento, em sabedoria do texto bíblico, para assim, Senhor, nós sermos transformados cada dia mais à imagem e semelhança do teu Filho Jesus, e assim, Senhor, cumprirmos todo o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa, ontem a gente terminou com Jesus e Nicodemos, né? A passagem do novo nascimento, onde Jesus conversa com esse mestre da lei sobre o que é o novo nascimento. E eu deixei lá no grupo os vídeos, inclusive, né, para complementar aí com a aula que eu já dei sobre novo nascimento. Então vale a pena aí completar esse entendimento com os vídeos. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, se você está me acompanhando aí pela primeira vez, você tem entrado no canal e tem visto esses vídeos sobre a leitura bíblica, só para trazer aí uma declaração para quem está entrando. Eu tenho visto que muitas pessoas têm acessado os vídeos, têm assistido os vídeos. Então eu queria te convidar para estar com a gente nessa leitura em ordem cronológica dos fatos. Eu não estou lendo a Bíblia de forma natural, vamos dizer assim, né? Os livros como eles estão ali na Bíblia para nós, mas nós estamos lendo desde o dia 1º de janeiro desse ano a Bíblia toda em ordem cronológica. E agora a gente está dentro do Novo Testamento, né? Então por isso que vocês percebem que eu faço as leituras meio que aleatórias, né? Aleatórias no sentido de não estar na sequência, mas nós estamos lendo então de acordo com o acontecimento dos fatos, em ordem cronológica. Eu estou usando uma Bíblia da editora Vida, que é uma Bíblia na versão internacional, que foi feita justamente com essa organização dos textos em ordem cronológica. Uma Bíblia maravilhosa, super indico ela para quem quer fazer a leitura em ordem cronológica. Foi a que eu mais me identifiquei e comecei a fazer a leitura e tenho gostado bastante, né? Quem está aí junto com a gente no grupo também vê. Se você quiser participar do grupo de WhatsApp que a gente tem, desse da leitura bíblica, né? Deixa nos comentários do vídeo aí, fala eu quero participar do grupo de WhatsApp, que aí eu passo o meu contato para vocês ali nas mensagens e vocês me chamam e a gente adiciona vocês no grupo, tá bom? Então fica aí a dica e vamos junto, né? Sendo edificado aí em nome de Jesus. Então hoje a gente começa com Cristo batiza na Judéia, né? É o texto de João, capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Diz assim, João 3, 22, 23 e 24. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Então o texto de João do discípulo João está contando para nós que Jesus vai um período do seu ministério para a Judéia e ali ele batiza, inclusive junto também com João Batista, que está numa outra região também batizando. As pessoas estão vindo, estão ouvindo sobre as boas novas do reino, estão crendo em Jesus, estão se arrependendo dos seus pecados e sendo batizadas. O testemunho de João Batista acerca de Jesus em Enom. Então, João Batista dá um novo testemunho sobre Jesus. João capítulo 3,
versículo 25 ao 36. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, João Batista está mais uma vez dando testemunho a respeito de quem é Jesus. E aí ele fala que ele veio dos céus, que ele recebe todas as coisas do Pai, que ele tem toda a autoridade, que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, João está dando testemunho porque os fariseus, provavelmente, ou algum judeu, está vindo até ele dizendo: sabe aquele homem que você deu testemunho dele outro dia, lá do outro lado do Jordão? Ele está também batizando, ele também está pregando, né, as boas novas do reino. E aí, como é que é isso, João? Você não é o Cristo, você não é aquele que deveria estar fazendo somente isso, né? Você vai deixar que esse outro Jesus também faça as mesmas pregações e batize como você? E aí João começa a dar testemunho a respeito de Jesus, de que ele já tinha dito que ele não era o Cristo, e que aquele que viria depois dele, que era o próprio Cristo, aí sim, ele faria coisas muito maiores, e Cristo teria que crescer e ele diminuir. Esse texto é tão citado, né, que ele cresça e que eu diminua, mas muitas pessoas não entendem, inclusive, o contexto disso. João Batista está dizendo que Jesus precisa agora que o seu ministério realmente desponte, que ele cresça, porque o ministério de João Batista já está se cumprindo. João Batista já fez a parte dele, que era preparar o caminho para que o Senhor viesse, para que o Senhor Jesus aparecesse no cenário da pregação do Evangelho. Então, João tem convicção de que aquilo que ele precisava fazer já foi feito, e agora Cristo, Jesus, é quem tomaria o palco daquela época e faria o seu ministério então crescer. A prisão de João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos ver o que segue aqui, né? João Batista é preso. Lembra que a gente falou lá no início, quando o anjo avisa Zacarias sobre o nascimento de João o Batista, né? Diria que ele seria um nazireu e que ele viria no espírito de Elias. Lembra que eu falei isso para vocês? Quem viu o primeiro vídeo, se não me engano, sobre o Novo Testamento, a gente fala sobre isso, sobre essa questão de João vir no espírito de Elias. E o que é vir no espírito de Elias? É justamente aquele espírito que procede do próprio Deus, como um espírito profeta, como um espírito profético, né, na verdade, que fala aquilo que Deus manda falar, não tem medo de ninguém que está, muitas vezes, até por cima, né, como uma autoridade, mas que está em pecado. E João teve toda a coragem e a ousadia no Senhor, porque não é para nós afrontarmos uma pessoa simplesmente por afrontar,
mas existe uma autoridade de Deus que é despontada em nós, que existe em nós para mostrar pecado, né? Para afrontar o pecado, o espírito maligno que está ali sobre aquela pessoa e que aquilo está trazendo ruína. E nesse caso era sobre Herodes, que era o rei, que era o tetrarca, né? Na verdade, o governador daquela região ali, onde João estava ministrando, e ele estava em adultério. Então, quando João Batista aponta o dedo e mostra o pecado de Herodes, ele se enfurece e manda prender João Batista. Da Judéia para a Galileia, Mateus capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. João capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez a mais à Galileia. Jesus e a Samaritana. Então Jesus, nesse momento, ele sai da Judéia e volta para a Galileia por uma questão de estar acontecendo um certo tumulto, né? Por conta dele estar pregando e seus discípulos estarem batizando. A palavra diz aqui que não é bem Jesus que batizava, né? Não era Jesus que estava ali dentro da água batizando as pessoas, mas ele falava do evangelho do reino e os seus discípulos então batizavam as pessoas que iam se arrependendo. Jesus e a Samaritana. A água viva, João capítulo 4, versículo 4 em diante. Isso acontece porque Jesus está indo da Judéia para a Galileia. E aí o trajeto de Jesus é justamente esse trajeto que vai passar por Samaria. É isso que a gente vai ver aqui, por isso que esse texto entra exatamente nesse momento da história. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias.
eu o que estou falando com você. Gente, essa passagem de João capítulo 4 sobre a mulher samaritana, na minha opinião, é uma das passagens mais intrigantes, né, dentro do Novo Testamento, dentro dos evangelhos, mais precisamente dizendo, no Novo Testamento não, dentro dos 4 evangelhos, porque os assuntos em que Jesus começa a falar com essa mulher, eles começam e mudam de forma drástica. Jesus vai passando por várias situações nesse diálogo com essa mulher, e quando ele vai falando tudo isso, ele vai tratando de áreas, tanto da vida daquela mulher pessoal, quanto de áreas do próprio contexto de novo nascimento, de adoração, de como nós devemos adorar. Jesus vai falando de diversas coisas que o próprio texto vai nos mostrando. E para a gente não perder tempo com o texto todo, porque é um texto bem extenso, eu também vou deixar ali para vocês um encontro de mulheres que a gente teve e que eu ministrei, foi um encontro online, e que eu ministrei essa palavra porque a gente estava falando justamente sobre a mulher samaritana nesse encontro. Foi só sobre ela que a gente falou. E aí a gente fez um estudo, né? A gente fez uma palavra bem explicada sobre o texto, falando versículo a versículo sobre o que Jesus está dialogando com essa mulher. E por que os assuntos mudam? Você percebe que Jesus está falando primeiro sobre água viva, daqui a pouco ele pede para ela chamar o marido, aí ela fala que ela não tem marido, Jesus dá uma palavra de conhecimento para ela, né, dizendo que realmente ela já teve 5 e o marido que ela tem agora não é o dela. Então Jesus mostra uma realidade da vida dessa mulher, mas aí ele está falando de casamento, de maridos, aí ela fala sobre adoração. Então, nesse dia, eu tentei trazer da melhor forma possível para as mulheres que estavam ali online o entendimento desse texto, trecho por trecho, para a gente ver por que Jesus vai mudando o assunto, aparentemente, porque ele não muda o assunto. Ele só vai, então, dialogando com essa mulher dentro de situações, de dores e de aspectos que nós precisamos, então, ser tratados também com Jesus. Então, é disso que fala. Eu vou deixar lá o link da aula para vocês, do encontro, na verdade, de mulheres online. E aí eu queria muito que vocês assistissem. Quem quiser, na verdade, né, conhecer um pouquinho mais a fundo essa palavra, eu acredito que vale muito a pena, e continuar meditando nela também vale muito a pena, porque a palavra de Deus, ela é viva e todos os dias ela se renova. Então, cada vez que eu leio esse texto, cada vez que eu medito nesse texto, Deus vai extraindo mais verdades espirituais para nós, e a gente vai compreendendo ainda mais, tá bom? O Evangelho em Sicar, João capítulo 4, do versículo 27 ao 42, diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Então eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias.
e por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Gente, impressionante ver que essa mulher, depois desse momento, desse evangelismo, desse diálogo com Jesus, e vocês vão ver lá nesse encontro que eu falo um pouco sobre isso, o quanto ela se torna uma verdadeira evangelista, né? Ela já sai naquele momento ali, ela não espera nem o dia seguinte, ela não espera algumas horas, ela naquele momento deixa Jesus ali no poço com seus discípulos que acabaram de chegar, e ela vai para a cidade, ela vai para o povoado, né, ali onde ela mora, e começa a chamar as pessoas para vir ouvir de Jesus. E o que ela disse para as pessoas serem atraídas para perto de Jesus ele falou tudo que eu tinha feito. Então o que ela está dizendo assim, ele deu uma palavra de conhecimento a respeito da minha vida. Aquele homem não podia saber que eu tinha já tido 4 maridos, de que o que eu estava agora não era meu marido também. Então assim, tudo que aquela mulher recebeu de Jesus sobre a água da vida, toda a palavra que ela recebeu, ela sabia que só podia vir do próprio Filho de Deus. Havia algo de profeta na vida de Jesus, ele era alguém diferente. Então ela dá esse testemunho e ela atrai então uma multidão de pessoas para perto de Jesus. Quando essas pessoas chegam ali, os samaritanos perto de Jesus, eles pedem para Jesus ficar por ali um tempo com eles e ensinar e falar a respeito de tudo isso que aquela mulher tinha falado. E Jesus fica com eles 2 dias. Então há um período de uma estação, né? Jesus para ali na estação de Samaria e fica ali um tempo, né? Fica ali com os samaritanos durante 2 dias. E durante esses 2 dias, todo o ensino de Jesus, que não é colocado aqui na palavra para nós, não está descrito aqui para nós sabermos, mas a gente sabe que Jesus falou sobre o reino, Jesus falou sobre tudo aquilo que ele já vinha ministrando para as outras pessoas ali no batismo, na beira do Rio Jordão. Então, Jesus com certeza ensinou sobre as coisas do reino. E a palavra diz no final do versículo do capítulo 4 que as pessoas creram não porque a mulher disse do testemunho dela, mas agora eles tinham ouvido com os seus próprios ouvidos, visto com os seus próprios olhos e crido com os seus próprios corações. Então, a nossa verdadeira conversão, ela não pode partir somente de um testemunho de outra pessoa. Eu não posso nascer de novo porque alguém me disse que foi tocado por Jesus. Não, eu preciso receber a palavra no meu coração, eu preciso também ser impactado por essa palavra e aí sim me arrepender e nascer de novo. Então, o novo nascimento ou a verdadeira conversão fala não de um testemunho que eu ouvi de alguém que tocou a minha vida, mas de uma palavra que eu recebo no meu próprio espírito, na minha própria vida, do próprio Cristo. Jesus precisa falar comigo diretamente através da palavra e assim eu sou confrontado do meu pecado e eu então passo a entender que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. É isso que eles falam, né? Os samaritanos falam aqui no último versículo, no 42 que a gente leu. E disseram à mulher, os samaritanos disseram para a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Será que você e eu temos essa convicção de que ele é o Salvador do mundo? Será que essa palavra tem realmente impactado a nossa vida de tal forma que nós não somos convertidos por causa do testemunho de alguém, mas porque Jesus falou conosco diretamente? Esse é o mais importante, né, na nossa vida. O ministério de Jesus agora na Galileia, né? Ele estava vindo da Judéia para a Galileia, faz um período de tempo ali em Samaria, prega durante 2 dias, muitas pessoas se convertem, são tocados pelo Espírito, pela mensagem de Jesus, pela mensagem do reino, e Jesus então continua sua viagem em direção à Galileia. Os primeiros dias, a chegada à Galileia, Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcos capítulo 1, 14 e 15.
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Lucas 4:14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. João capítulo 4, 43 ao 45. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, esse primeiro momento aqui é a chegada de Jesus, depois dos 2 dias que ele passa ali com os samaritanos em Samaria. E quando ele chega na Galileia, ele é bem recebido, ainda bem, glória a Deus. E ele começa a pregar o reino de Deus. Arrependam-se, né? Vamos trocar a mentalidade. Nós precisamos ser transformados. Jesus está falando, a nossa mente precisa ser transformada. Nós precisamos receber, né, essas boas notícias de Deus sobre o reino de Deus que está chegando para nós. Por que Jesus falava dessa maneira nesse momento? Porque ele ainda não tinha morrido, porque ele ainda não tinha ressuscitado. Então a pregação nesse momento, tanto de João Batista quanto do próprio Cristo durante o seu ministério é: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, voltem-se para Deus, é isso que Jesus está pedindo. Voltem-se para a palavra, ouçam o que eu estou falando. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Jesus estava prestes a cumprir o seu ministério aqui na terra, morrendo em favor de todos nós, e aí inaugurava o início de uma nova aliança, de um novo tempo de arrependimento e conversão, porque até esse momento as pessoas não estavam ainda se convertendo, elas estavam se arrependendo dos seus pecados, elas queriam Deus, elas queriam Jesus, mas elas não sabiam ainda como que a vida delas seria transformada a partir do momento que Cristo realmente morresse e ressuscitasse. A cura do filho do oficial, João capítulo 4, versículo 46 até o 54. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Então o milagre, né, começa a se multiplicar, o milagre começa a se espalhar. Jesus começa a ver as pessoas com fé vindo até ele e realmente crendo que ele tinha o poder para transformar a realidade delas, de morte para vida, de água para vinho, né? Então os milagres de Jesus começam a aparecer não porque Jesus está ali fazendo os milagres, mas principalmente porque ele achava fé no coração daquelas pessoas que vinham até ele. Gente, o milagre não acontece porque Deus está ali, não é esse o pré-requisito. Entendam o que eu estou querendo dizer. Isso não é heresia. O milagre só pode acontecer porque Deus encontra fé em mim e em você. E o que é a fé? A fé é crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós estamos pedindo. Porque se nós só pedirmos da boca para fora, nada vai acontecer. Por quê? Porque não houve fé. Vocês podem prestar atenção, a partir do momento que a gente começar a ver agora esses milagres de Jesus, todos eles têm um pré-requisito principal, que Jesus vai sempre falar:
a tua fé. A fé que Jesus encontra em uma pessoa é o principal, né, dentro do nível de milagre que vai acontecer naquela vida. Porque sem fé, a palavra de Deus diz, é impossível agradar a Deus. Então, quando nós chegamos diante de Deus para falar com Ele, mas nós não cremos, nós não temos fé que Ele pode fazer aquilo que nós estamos pedindo, nós nem precisamos abrir a nossa boca para pedir, porque isso é em vão. Não vai adiantar nada a nossa oração, o nosso pedido, porque nós primeiro precisamos crer. Dentro de nós precisa haver uma convicção, uma fé a respeito daquela situação. Primeira rejeição em Nazaré. Lucas capítulo 4, do versículo 46, Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 30. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele: Digo-lhes a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Essa passagem fala a respeito da primeira vez que Jesus então é rejeitado como possível Cristo, como possível profeta naquele momento, né, como o próprio Filho de Deus. Ele é rejeitado pelo povo da cidade de Nazaré, da cidade em que ele foi criado. Ele cresceu naquela cidade. Então todas aquelas pessoas na sinagoga, onde ele estava nesse momento, viu Jesus crescer, viu Jesus se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, e aqui ele já está com 30 anos, 31 anos aproximadamente, ele já é um homem formado, e ele já por muitos sábados anteriores a esse, ele participou das reuniões ali na sinagoga, ele esteve ali com eles muitas vezes, e leu muitos textos ali na sinagoga junto com eles, mas a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão certeira naquilo que diz, naquilo que fala, naquilo que Deus deixou relatado aqui para nós, que a passagem fala que Jesus vai à sinagoga no sábado, como era de costume de todo judeu, participar do Shabat, né, do sábado com o Senhor, e o texto que era para ser lido nesse dia é exatamente esse texto que Jesus leu e que se cumpriria então o início do seu ministério. Deus é tão perfeito nos dias que se seguem. Eu creio que a vida de Jesus, ela era diariamente direcionada pelo Espírito Santo. Jesus não ia para nenhum lugar a não ser que fosse totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele orava ao Pai todos os dias e dizia: Pai, qual é o próximo passo? Para onde eu devo ir amanhã? Quem eu devo visitar? Quem vai vir até mim para ser curado?
Jesus tinha toda a direção do próprio Pai. Ele diz: eu não faço nada que meu Pai não fala comigo. Porque Jesus era totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Ele, como homem, que ele era 100% homem, ele precisava usar o mesmo que eu uso hoje, que você usa hoje, que é essa dependência do Espírito Santo. Jesus tinha a mesma dependência que nós temos hoje do Espírito Santo para sermos direcionados todos os dias. E ele buscava essa direção. Essa é a diferença de Jesus. Por isso que ele sabia que ele tinha que estar exatamente nesse sábado, nesse dia, em Nazaré, para ler este texto na sinagoga ali em Nazaré. Gente, me perdoa, vocês devem estar ouvindo um barulho terrível aí no fundo do vídeo, porque a gente tem um clube de motos aqui do lado da minha casa, e aí quando eles se reúnem nesse clube de motos, eles fazem um pouco de barulho a mais, né, do que deveriam, e atrapalham um pouco tudo que a gente está fazendo aqui dentro de casa. Mas tenham paciência, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, aumenta aí um pouquinho a parte do vídeo aí para vocês conseguirem entender o que eu falei. Então Jesus era totalmente direcionado nesse momento pelo próprio Espírito. E ele sabia que ele tinha que estar aqui em Nazaré, ele tinha que ler essa passagem de Isaías, que estava falando sobre ele mesmo. Então ele diz: nesse momento se cumpre esse texto que vocês acabaram de ouvir. Ele me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está falando sobre Jesus, o Espírito ungiu Jesus para iniciar esse processo de libertação, de pregar as boas novas, de proclamar liberdade para os presos, recuperar a vista dos cegos. Gente, não está falando só de uma cadeia física, de uma cura física dos olhos, de pobres no sentido de falta de dinheiro, mas a palavra de Deus ela é tão rica que uma palavra ela tem muitos sentidos em vários aspectos, tanto físico quanto espiritual. E aqui Jesus está falando de pobre de espírito, como ele vai falar no Sermão do Monte, a gente vai ver. Ele está falando de liberdade para os presos que estão encarcerados, presos nas garras do diabo, do pecado, né, que são prisioneiros realmente do pecado, e que ele vai poder pôr em liberdade essas pessoas. A recuperação das vistas fala da cegueira espiritual que Israel estava e que nós estávamos também outrora, né? E que nós então, a partir de Jesus, nós retiramos essa venda dos nossos olhos e nós podemos ver. Isso é maravilhoso, né? Proclamar, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse libertar os oprimidos fala dessa opressão maligna do pecado sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, né? Que realmente nos oprime. E esse ano da graça do Senhor fala do ano aceitável do Senhor. Então é o momento que Deus realmente vira a chave, trazendo salvação, derramando a graça dele sobre nós, que é o próprio Espírito, através da salvação. Então Jesus estava lendo o texto na sinagoga, com todos os judeus ali de Nazaré, e ele estava lendo um texto que estava exatamente se cumprindo naquele momento. Ele tinha iniciado o seu ministério e ele então estava sendo revestido com essa unção do próprio Espírito sobre a vida dele para fazer todo esse processo que a gente acabou de ler. E eles se revoltam, né? Ele é então rejeitado nesse momento porque eles não creem dessa forma. E aí Jesus cita duas passagens muito importantes, gente, que eu queria que vocês depois meditassem nisso, para que o Espírito Santo ensinasse um pouco mais para vocês sobre essa passagem. Ele cita da questão da existência de muitas, que ele diz assim no versículo 24, eu vou ler para vocês entenderem, ó. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então o profeta, onde ele está profetizando, onde ele está falando do erro, porque o profeta nada mais é do que aquele que levanta-se pelo Espírito de Deus, Deus o levanta com uma voz que vem do próprio Espírito, geralmente mostrando uma direção que está sendo errada, mostrando uma atitude que a nação está cometendo errada e mostrando a direção da palavra, mostrando o que Deus realmente deseja para aquele momento. Isso é o profeta. Ele diz assim: nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Então ele cita as viúvas que existiam na época de Elias em Israel,
mas ele fala: eu enviei Elias para Sarepta, para ele estar junto com uma viúva em Sarepta, que é na cidade de Sidom, é fora do território de Israel, é fronteira com Israel, Sidom. E Elias é enviado para Sidom para cuidar de uma viúva lá em Sidom. Mas Deus poderia ter deixado Elias em Jerusalém, em Israel, né? Se não me engano, Elias estava no reino do norte, né? Para quem está comigo desde o início, Elias se levanta no reino do norte. Ele também profetiza um pouco para o reino do sul, mas ele está lá mais com Acabe, né? Com Jezabel. E existiam muitas viúvas naquela época. Por quê? Porque existiam, inclusive, muita fome na terra na época de Elias, né? Deus tinha feito se cumprir uma palavra de Elias sobre 3 anos de escassez de chuva, porque Elias estava num espírito de profético, mostrando ao povo que eles deviam se arrepender e se voltar para o Senhor. E ele cita outro caso também aqui, ó. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Mais uma vez, o Senhor usa os seus profetas, os seus filhos, para falar, para ministrar a estrangeiros, sendo que Israel também tinha pessoas que precisavam desses profetas, mas Israel tinha rejeitado. Por isso que Jesus cita essas duas passagens, tanto de Elias quanto de Eliseu, porque ele está sendo rejeitado na sua própria terra. E se Nazaré tivesse recebido Jesus, tivesse aceitado a pregação, muitos deles teriam sido salvos nesse momento, e Nazaré passaria talvez por uma grande transformação, talvez por um grande momento de avivamento espiritual, de muitas conversões, mas eles rejeitaram Jesus nesse momento. E aí Jesus está dizendo: vocês fizeram isso lá atrás já, vocês já fizeram. Israel, né? Fez isso com Elias, fez isso com Eliseu, fez isso com tantos outros profetas, porque parece que o profeta na sua terra, ele não tem valor, né? Ele não é aceito. Ele não é aceito. Por quê? Porque ele tem uma palavra de correção, porque ele tem uma palavra de acerto, ele tem uma palavra de direção em busca da verdade de Deus. E quem está em trevas não quer, né, ser guiado para a luz, não quer ser confrontado, quer permanecer no pecado, né? Então, geralmente a gente acaba não tendo muito valor no nosso meio, né? Família, amigos, as pessoas geralmente rejeitam a nossa palavra de correção porque não nos acham digno, porque eles acham que a gente não é digno de corrigi-los, de que quem somos nós, né, para dar uma palavra de correção. Nosso último texto de hoje, para a gente terminar: mudança para Cafarnaum. Mateus capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 16. Mateus capítulo 4, 13 até o 16. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, mais uma vez, para se cumprir uma profecia que já tinha sido dada por Isaías a respeito do Messias, a respeito de Cristo, de por onde ele passaria, qual seria o seu ministério, já havia sido dito isso, de que ele estaria então nessa região de Cafarnaum, que é a terra de Zebulon e de Naftali, das 2 tribos de Israel, e ele iria para lá porque essas terras estariam em muitas trevas, né, debaixo de muita opressão maligna. Quando a gente vai para a história desse período, dessa região, os historiadores dizem que havia realmente muitos templos de muitos deuses, muita adoração para divindades naquele lugar. Então o povo vivia oprimido, né? Vivia debaixo de um jugo muito pesado, e Jesus vai ali para trazer luz em meio às trevas, cumprindo mais uma vez a profecia já dada sobre ele, do que ele faria, aonde ele passaria, o que ele iria fazer, né? Então Deus mais uma vez cumpre a sua palavra, levando Jesus nesse momento da história para Cafarnaum, porque ele havia sido rejeitado pelo povo de Nazaré. Eles não deixaram ele ficar lá, expulsaram ele mesmo
vai embora, você está falando besteira, você está dizendo que você é o filho de Deus. E Jesus diz, tá bom, tudo bem, eu já sei que vocês iriam fazer isso, né? Já estava escrito isso, que vocês me rejeitariam. E Jesus então vai para Cafarnaum, para aqueles que realmente estavam em trevas e queria poder pregar a verdadeira boa nova, a libertação, como falou lá de Isaías também, né? Tá bom? Amanhã, gente, se Deus quiser, a gente vai continuar. A gente vai aí para mais um trecho, né, do livro de Mateus, Marcos, Lucas. A gente está dentro aí da vida de Jesus, né? A gente vai permanecer alguns dias aqui falando sobre os 4 evangelhos e como isso é poderoso, né? Como é maravilhoso. A gente vai caminhando aí com Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar a nossa leitura.